Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E o tema de hoje é interessante porque quando se fala sobre o tema de hoje, ou seja, o reino de Deus, ainda nos dias de hoje as pessoas têm uma visão que eu entendo ser um pouco distorcida da realidade sobre o que vem a ser esse reino de Deus. Sabe aquela frase que Jesus diz para Nicodemos: em verdade vos digo, se não nasceres de novo, não poderás ver o reino de Deus. Né? E aí nós pensamos, puxa, vamos conversar um pouquinho sobre esse contexto? Bom, vamos começar assim. Pergunte para muitas pessoas no seu dia a dia como é que ela entende a figura de Deus. Mesmo hoje, em século XXI, se você perguntar, muita gente vai entender Deus como um homem com uma roupa branca, assim, né? Um lençol que fizeram um buraco no lençol, botaram assim, foi até o pé, né? Com a barba branca, cabelo branco, um cajado aqui do lado, sentado num trono. Então, essa visão é que nós chamaríamos de uma visão antropomórfica de Deus. E, na verdade, é meio complicado que essa visão seja, não pode se dizer que não seja. Claro que eu não posso, porque você já viu Deus? Não, eu nunca vi. Eu acredito, tenho fé, mas nunca vi. Então, eu não posso dizer que não, mas só acho que dentro de um conceito em que o Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, faz o que é Deus? E lá a resposta objetiva dos Espíritos é inteligência suprema do universo. Não é inteligência suprema da Terra, de um país, né? Não, do universo. E causa primária, ou seja, aquilo que de tudo parte, causa primária de todas as coisas. Então, a coisa ela vai longe, não é uma coisa simples de se entender. Tanto que a outra pergunta que vem em seguida é: podemos conhecer a intimidade de Deus? A pergunta que Kardec faz aos espíritos. E a resposta não podia ser diferente. Falta para vocês ainda, ele usa outras palavras, mas vamos dizer, falta para vocês ainda um processo de evolução, de aperfeiçoamento interior, para conseguir entender a intimidade de Deus. Pois muito bem. Então, Deus está em tudo. Tá, então, o que vem a ser o reino de Deus? Seria a gente tem que falar isso, né? Seria um lugar geográfico? Então, ali é o reino de Deus, lá não. Aquele ali é o povo de Deus, aquele outro não. Tudo pertence a Deus. Esse que é o contexto. O que está dentro da religião, o que está fora da religião, o que está dentro de um contexto filosófico religioso, vamos falar assim, para ficar mais abrangente, e o que não está. Deus está em tudo. Deus está junto com aquele que faz aquilo que ele pede em suas leis, mas ele também está com aquele que foge dos princípios que Jesus nos deixou. Lembram da passagem do filho pródigo? Pródigo não é prodígio, pródigo é gastão. Não é o filho prodígio, filho pródigo. Aquele filho que chegou para o pai e falou: quero ir embora, me dá minha parte que eu vou cair no mundo. E ele foi embora. Viveu a vida, pintou os canecos, como a gente fala popularmente. Quando se viu em total penúria, não tinha mais nada, ele viu que ele precisava do pai. E ele volta para a casa do pai. E o pai, que entregou a parte dele e falou: vai, segue sua vida, você assim eu quero. Quando o filho volta, o pai o recebe de braços abertos. É Deus. Deus é a mesma coisa. Ele deixa a gente seguir a nossa vida do jeito que a gente achar que deve. Mas no momento que precisar, ele está pronto para nos receber novamente. Quando fala ele, é muita pretensão da nossa parte
achar que ele, a figura do construtor do universo, vai se dirigir em específico para nós. É muita pretensão da nossa parte. É importante que se diga que existe todo um processo. Ou seja, no momento que eu oro a Deus, eu elevo o pensamento a Deus, é evidente que o construtor do universo, se essa minha oração for feita do fundo do meu coração, ele vai receber. E ele vai ordenar dentro daquilo que ele entende que precisa ser feito, através de forças da natureza, através de estruturas, vai vir da nossa ajuda. André Luiz fala uma frase muito interessante. Ele diz assim: Deus opera os milagres nos homens através dos homens. Se tem aquela pessoa que está esperando uma luz dourada vindo do céu e resolver todos os problemas, sinto muito, mas isso é filme de Hollywood. A vida verdadeira não é assim. Nós precisamos uns dos outros. Tá bom, então Deus é algo muito maior. E esse reino de Deus? Existe um lugar que Deus reina? Não, ele reina no universo inteiro. Então, o reino de Deus, cada um vai construir dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Quando você estudar as obras psicológicas de Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo, você vai ver que ela vai se dirigir ao reino de Deus se utilizando uma palavrinha, tá, que Carl Jung, esse grande psicoterapeuta do começo do século XX, ele usava. Ela usa a palavra self. O self, ela diz, é Deus em nós. Quando, em algum momento do universo, em algum momento do tempo que se perde, que nós não temos a menor ideia quando isso aconteceu, em que foi dado a nós a luz da percepção da individualidade, ou seja, quando nós nos tornamos um princípio inteligente e começamos esse processo de evolução que dura milhares e milhares e milhares de anos, foi colocado dentro de nós uma partícula de Deus. A Joana chama essa partícula de self. Então, nós temos o ego, que é uma coisa importantíssima na nossa vida. O que não pode deixar acontecer é o excesso de ego, que nós chamamos de egoísmo. Isso faz mal para a nossa vida espiritual, para a nossa evolução. Mas o ego é importante. O ego é uma parte da nossa psique que controla a consciência. E o self é que controla nós como um todo. Então, nós estamos caminhando, cada encarnação, cada nova vivência, um aprimoramento profundo do nosso ser, não é verdade? E esse aprimoramento é o quê? É a construção do reino de Deus dentro de nós. Então, Jesus, ele nos trouxe tudo de mão beijada para nós, dizendo, toma, está aqui, como faz para ser feliz. Construa dentro de si o reino de Deus. Construa dentro de si toda uma estrutura de comportamento, de atitudes, de pensamentos, de palavras. Mas como é difícil. Realmente não é uma coisa simples. Mas nós vamos passo a passo construindo dentro de nós o reino de Deus. Por isso, naquelas palavras que ele faz a Nicodemos, que foi a primeira coisa que eu falei nesse nosso bate-papo, quando ele disse, em verdade vos digo, se não nasceres de novo, não poderás ver o reino de Deus. Porque numa encarnação só, não tem como você absorver toda a potencialidade de conhecimentos, de virtudes, de tudo numa única encarnação. Tem como. Aquele que nasceu numa família muito bem orientada, com uma série de condições para desenvolver potencialidades cognitivas, potencialidades espirituais, sim, tem. Aquele espírito veio já com esse caminho mais ou menos acertado. Mas tem aquele que vem numa situação complicada. E não tem uma encarnação só. Esse primeiro teve a sorte de estar tudo ali, e aquele outro não.
Por isso que o Espiritismo, ele tem como base primeira de toda a estrutura espírita, sem isso não tem Espiritismo, chama-se reencarnação. Porque a reencarnação nos leva às leis de causa e efeito. E as leis de causa e efeito são construídas em cima dos nossos atos de caridade. Caridade não é dar coisas materiais. Dar coisas materiais é de suma importância, é importante levar comida a quem tem fome e roupa para aquele que precisa vestir. Isso é fundamental. Só que a caridade vai mais longe. Além dessa ajuda, que é importante, repito, a caridade também é na forma da gente falar, na forma da gente ouvir, na forma da gente enxergar, na forma da gente nos colocar no lugar do outro. Há uma infinidade de comportamentos que significam caridade. Então, essa caridade nós vamos adquirir na medida em que vamos construindo dentro de nós o reino de Deus. Porque vai chegar um dia, daqui não sei quantas encarnações, que nós seremos o que os espíritos nos livros de Kardec chamam de espíritos perfeitos, espíritos que se identificam com a divindade. Vamos recorrer ao Evangelho, onde Jesus diz: eu não sei se eu estou no Pai ou o Pai está em mim. Na completa sintonia que o Cristo tem com Deus nosso Pai. Ele atingiu esse patamar. Esse mesmo Cristo diz num dado momento: eu venci o mundo. Esse mesmo Cristo diz um momento: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Justamente porque o que ele trouxe não é dele, é do universo. Essas leis que Jesus colocou, né, que ele nos ensinou, que os apóstolos cataram, escreveram, as leis morais, elas não são válidas somente aqui, elas são universais. Em qualquer planeta do universo que você for, essas leis são válidas, como as leis da física, as leis da química, as leis da matemática. São leis que nós temos que viver sobre elas. Se você construir um edifício e não respeitar as leis da engenharia civil, esse edifício cai. É simples assim. E as leis morais a mesma coisa. Por isso que esse reino de Deus é algo de construção individual. É algo que, quando conseguirmos construir dentro de nós, nós teremos construído dentro de nós a felicidade. Vamos pensar nisso. Vamos pensar um pouquinho sobre os ensinos do Cristo, sobre a oração que nos liga à divindade, aos nossos mentores, que quando a gente pede alguma coisa, esses mentores vão tentar ajudar para que a gente consiga, dentro dos nossos méritos, dentro das nossas reais necessidades. Claro que todos nós adoraríamos ganhar uma sorte grande e ficar com tudo mais fácil, mas nós não estamos enxergando o que eles lá do outro lado da vida estão enxergando. E muitas vezes isso pode ser a nossa queda. Por isso que nós precisamos e devemos orar e esperar esse retorno dentro daquilo que nos é importante, que nos é correto, que está dentro daquilo que nós merecemos. Bom, o que podemos finalizar é: vamos construir o reino de Deus dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, tijolinho por tijolinho, dia após dia. É isso aí, pessoal. Até a próxima oportunidade.
Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.